Bem, vamos aprender de Deus, né? Talvez você já tenha ouvido essa passagem aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, ao qual, dentro do sistema, eles, na verdade, tratam essa passagem de forma sistemática, né? Como um jargão. Eles não veem de outro ângulo. E aqui, nós vamos aprender, sim, de outro ângulo, para que a gente possa, na verdade, compreender melhor, né? A palavra de Deus. Não da forma deles, com esse jargão aí. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que diz assim, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Tá entendendo? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pronto. Vamos ficar pela aqui mesmo, só para a gente poder, na verdade, potencializar, realçar mais, né, essa passagem aí. Então vamos dar início rápido ao nosso estudo. Esse estudo aqui é muito bom. Quando a Bíblia diz assim, e viu os mortos, não são mortos, não se trata de mortos literais, sabe? Não quer dizer que são mortos realmente pessoas que morriam. E sim pessoas que estão vivas, porém mortas. Aqui no planeta Terra já somos 7 bilhões de seres humanos nesse planetinha. Nesse planetinha, né? A qual o Carl Sagan disse, né? Que esse planeta aqui é um pálido ponto azul nesse vasto e infindável universo. Então, não está se tratando de mortos literais. Veja aqui agora, né? O que quer dizer essa passagem. Em Romanos 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas em Efésio capítulo 2, versículo 1, já nos mostra algo mais perfeito, né? Mais claro. Embora vivos, estamos mortos. É isso que Efésio mostra. Efésio capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aqui em Romanos você vê que, né, que estamos afastados de Deus, entendeu? Porque pecamos e somos pecadores, tá entendendo? Então, somos 7 bilhões de seres humanos que nos encontramos, né, dentro desse padrão aí de pecadores e não tem pra onde fugir. Somos vivos, porém mortos. E aqui não se trata de mortos literais, como eu já tinha falado. Veja o que o escritor de Eclesiastes diz. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada, nem de coisa alguma. Para eles não haverá mais recompensa. Eles, os mortos, não podem se lembrar de absolutamente nada, tá entendendo? De suas vidas. No versículo 6, ainda de Eclesiastes capítulo 9. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para eles aqui na terra, debaixo da terra, ou seja, morreu, acabou. Se você for em um cemitério, olhar ali um túmulo, se olhar né, uma sepultura ali, você vai ver que aquele morto ali não faz mal a ninguém. É mais fácil um vivo fazer mal a você do que um morto. É isso que a Eclesiastes está falando. Então, quando aqui João está dizendo que vi os mortos, ele está falando os mortos que estão vivos, que são 7 bilhões de seres humanos, porém, todos estão mortos aonde? Conforme Efésios 2:1 diz, estando vós mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados,
E por isso o Eclesiastes realça e diz assim, ó, Romanos que diga, 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Efésios diz que estamos mortos nos vossos delitos e pecados. Já em Romanos 3, 23 diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Em Eclesiastes diz que o morto não tem absolutamente mais parte nenhuma nesse mundo. Então não se trata desses mortos aqui na terra. Esses mortos estão divididos em duas classes. E vi os grandes o quê? E os pequenos, que estão o quê? Diante do trono. E quem são os grandes? São os ricos, como jogadores, cantores, artistas, empresários, atores, atrizes, bilionários, milionários. São a minoria e que ocupam uma boa parte, né, da população. São os 10% da população. Os ricos, milionários, os trilionários aí, sabe, eles são a minoria da população. Exemplo, Elon Musk está para se tornar um dos homens mais ricos do planeta Terra. Ele é dono da Tesla. Jeff Bezos, dono da Amazon. Bill Gates, dono da Microsoft. Astros de toda a espécie, como Tiger Russell, o maior jogador de golfe do mundo, muito rico. Michael Jordan, também o rei do basquete, muito rico. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, aí no futebol. Eles são muito ricos, sabe? Artistas de Hollywood como Daniel Craig, ele ganha muito bem, esse Daniel Craig, sabe? É o mais bem pago de Hollywood. Cantores, aí você tem uma vastidão de cantoras, Beyoncé, Shakira, Madonna, entre os outros que estão aí na atividade. Então, quando a Bíblia diz bem assim, e vi o quê? Os mortos, grandes. E quem são os grandes? São esses aqui que eu falei agora. Tá entendendo? São essas pessoas que estão vivas, porém mortas nos seus delitos e pecados, conforme está escrito ali em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Tá entendendo? Então, esses são os grandes. E o que é estar diante do trono? Diante do trono simboliza, denota domínio de Deus, soberania, poder, majestade e governo de Deus. Tá entendendo? E quem são os pequenos? Os grandes e os pequenos. Quem são os pequenos? Que também estão mortos diante do trono. São os pobres. São a maioria, são os 90% da população. Os ricos são a minoria, são os 10%. Já os pobres são os 90% da população mundial. Tá entendendo? Olha o que Jesus disse. Os pobres, ou seja, os pequenos, sempre os tereis convosco. João 12, versículo 3. São a maioria esmagadora da população. Tá entendendo? Que compõe a humanidade por todo esse globo terra. E também que estão diante de Deus. Tá entendendo? E como eu falei a você, o que é estar diante do trono de Deus? Trono simboliza, como eu falei a você, é governo, soberania, majestade, poder, domínio, força, supremacia. E só Deus tem isso. Como Deus governa a humanidade? E como ele conduz a história da humanidade? Deus governa a humanidade e conduz a humanidade, a história da humanidade, através do seu exército celestial, que são os anjos. E que esse exército celestial também estão classificados em serafins, querubins, tronos, dominações, virtude, potestade, principado, arcanjo. Esses são o exército dos céus. Com esse exército do céu, ou seja, com esses anjos, ele conduz a história da humanidade e movimenta para onde ele quer. Hebreus capítulo 1, versículo 7 está escrito: e quanto aos seus anjos, diz, faz Deus dos seus anjos espírito de seu espírito e de seus ministros labareda de fogo. Tá entendendo? E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espírito e de seus ministros labareda de fogo. Então Deus atua com os anjos. Os anjos são ministradores de Deus.
Um só anjo se for, matou, dizimou 185 mil assírios. Tá entendendo? Um anjo só. Então Deus, ele usa os anjos para poder efetuar o juízo dele, efetuar a justiça dele, efetuar o querer dele, enviar a mensagem, tá entendendo? Inspirar. O anjo trabalha em todas as esferas humanas. Ainda em Hebreus 1, versículo 14 está escrito: não são eles, porventura, ministros enviados para servir a favor? Ou seja, eles trabalharão para vocês, tá entendendo? Eles são espírito enviado para servir a favor do que hão de herdar a salvação, hão de herdar a vida eterna. O maior exemplo disso que temos na Bíblia, né, foi quando Deus livrou e guardou e protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego no Império Persa, quando aquela chama, aquela labareda não consumiu eles. E também o próprio profeta Daniel, né, que foi poupado dos leões, porque ali tinha um anjo para proteger eles. Tá entendendo? Eles trabalham, os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, estão envoltos dentro de uma esfera de atuação, de domínio, envolvido por esse mundo e que atua e que efetua o querer e a vontade de Deus. Tá entendendo? Então, os anjos fazem com que a vontade de Deus aqui na terra se materialize. Tá entendendo? Pois está escrito: Deus está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. Veja o que foi que Deus fez, né, com alguns grandes que ele abateu. Veja o caso aqui de Faraó. Aqui em Romanos capítulo 9, versículo 17. Pois a Escritura diz acerca de Faraó: eu te levantei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder, para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Ou seja, Deus, ele levantou Faraó, porque Faraó, naquele momento ali, era o homem mais poderoso da face da terra. Ele equivalia hoje a Biden, né, dos Estados Unidos, a Vladimir Putin, né, a Xi Jinping. Esses homens estão sempre aí na mídia, sabe? São homens poderosos do planeta Terra. Então, ele equivale a esses caras aí, tá entendendo? E para Deus ganhar mídia, isso se tornar midiático na época, certo? Tudo bem que não tinha mídia naquela época, né? Mas para isso aí correr o mundo afora, né? Essa notícia aí se espalhar, se expandir, se diluir. Deus levantou o homem mais poderoso da terra e o abateu. Foi isso que está escrito aqui em Romanos 9, versículo 17. Eu te levantei exatamente com este propósito. Veja que a palavra chama-se propósito. Para mostrar em você o meu poder. E aí Deus levantou essa cidade que estava vista por todo mundo e abateu. Tá entendendo? E o nome de Deus ali foi glorificado entre as outras nações que passou a entender e conhecer, sabe? Esse Deus de Israel, o Deus dos judeus. Outro grande que foi abatido, né? E viu os grandes mortos. Tá entendendo por que mortos? Porque é assim, ó. Quando fala os grandes porque estão mortos, é porque se você, Deus tem o domínio, né? A morte é o que a morte é aquela coisa que desliga a vida do ser humano. Tá entendendo? E quando a Bíblia diz assim, vi grandes e pequenos, ele está dizendo o seguinte, que Deus, ele tem domínio na atuação desses mortos aí, que estão diante de Deus. Tá entendendo? E quando Deus ele quer abater, ele abate tanto grande como pequeno. Tá entendendo? Porque tem muita gente pequena aí também, né? Se achando faraó, se achando Nabucodonosor. Veja o caso também aqui de Nabucodonosor, né? Que foi um monarca imperial, que ele perdeu a sanidade mental, tá entendendo? E passou a comer aí vegetais, capim, né? Muito por conta de uma profecia contra ele. Quando ele saiu na sacada de Babilônia e falou batendo no peito, eu fiz Babilônia, como que ele tivesse todo esse poder.
Tá entendendo? E a Bíblia chama ele de quê? De morto. Tá entendendo? E o morto, ele não pode fazer absolutamente nada se a vida não existir. Tá entendendo? E não permitir que ele exista. E aí é aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa tá ali se achando tal de que repentemente, subitamente ela morre, ela desaparece. Por quê? Porque alguém está mantendo esses mortos-vivos aqui. Quem está mantendo esses mortos-vivos aqui é Deus. Tá entendendo? Mas vida mesmo, literal, nós só temos em Jesus. E Nabucodonosor, ele era um monarca poderoso como faraó, porém, ele se orgulhou, né, da grandeza dele, saiu na sacada dele, né, e aí mostrou o jardim suspenso dele lá, que é hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí foi falar merda, besteira, foi se exaltar e Deus foi lá e abateu ele. Ele passou a comer capim, tá, como nos pastos, né, como um boi, né, come. Ele perdeu a sua insanidade mental. E por perder sua insanidade mental, diz algum especialista que ele sofreu de uma doença chamada de licantropia, que é uma doença que a pessoa atinge a mente da pessoa. E aí, por atingir a mente da pessoa, a pessoa acha que ela é um animal, tá entendendo? Então o nome dessa doença chama-se licantropia. Então Deus abate os grandes, porque ele tem poder para isso. E esses grandes, eles estão onde? Diante do trono, eles estão mortos. Por que eles estão mortos? Estão mortos nos delitos e pecado dele. Quando ele se exalta, quando ele aflora a carne, a Deus os abate, tá entendendo? Outro cara aqui que sabe que eu vim falar aqui foi Belsazar. Belsazar foi um dos sucessores de Nabucodonosor. E Belsazar, ele na verdade, ele também se exaltou, né? Ele foi lá e deu uma festa lá, muito requintada de orgia sexual, tal, cheio de cheio de mulheres, aquela bagunça toda lá, né? E todo mundo bêbado, embriagado, até que surgiu uma mão lá, escreveu assim na parede: esta é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Pezim. Esta é a interpretação daquilo que está escrito. Mene, o que é Mene? Contou Deus o teu reino e o acabou. Isso aqui Deus falando para Belsazar. Porque Deus abate grandes que estão diante do trono, todo aquele que se aflorar, sabe? E se exaltar. E um deles foi Faraó. Acabei de falar de Nabucodonosor e estou falando aqui agora de Belsazar, né? Esse monarca aí que se achou também o todo-poderoso lá, e Deus foi lá e abateu ele. Então apareceu essa escrita lá, Mene, Mene, Tekel, Pazim, que diz assim: contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquele exato momento ali, Ciro invadiu ali, Ciro, né, falar aqui agora do conteúdo histórico, para vocês entenderem. Babilônia, na verdade, ela era circundada, né, por rios, o que dificultava qualquer exército, sabe, penetrar Babilônia. Babilônia, ela foi realmente feita de forma inteligente, bem engenhosamente feita, sabe? Porém, os engenheiros de Babilônia deixou claro que naquela época, né, provavelmente nenhum reino poderia invadir Babilônia. Babilônia estava assim blindada com aquele poderio de rio rodeando ela. Mas ele se esqueceu que Ciro, um homem que foi profetizado 200 anos antes de existir, né, pelo profeta Isaías, Ciro se levanta, faz parceria com Dário, o Medo, e aí
Ciro da Pérsia e Dário do Medo se unem, e ele também, de forma inteligente, ele divide, ele escoa, ele muda o curso do rio, tá entendendo? E as águas vai baixando, o nível das águas do rio vai baixando. Quando ele adentra, né, ele vê Belsazar lá bebo, sabe, tomado de loucuras, orgias, tal, requintado com todo tipo de carnalidade, ali dançando, tal, festa, aquela bagunça lá. E ele foi morto ali, conforme está escrito aqui, ó. Veja o que está escrito aqui aquela mensagem na parede lá. Mene, mene, tekel e pazim. Veja o que está escrito em pazim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquele exato momento ali, os medos e os persas tomaram e ficaram com o reino de Babilônia. Ciro ficou com uma parte e Dário ficou com outra, se cumprindo piamente o que Deus falou. Tá entendendo? Então Belsazar foi uma vítima também, né? De um dos grandes que Deus abateu. Era um grande também que estava diante do trono. O que está diante do trono? Deus governa. E Deus abate quem ele quer. E Faraó não foi diferente. Nabucodonosor não foi diferente. Também não foi diferente Belsazar. E ali acabou. Foi o fim, né, do Império Babilônico. Outro também foi chamado de Sanaqueribe, né? Sanaqueribe foi, na verdade, um grande imperador da Síria aí. E que ele disse que ia invadir Judá. E na época o rei era Ezequias, o rei de Judá. E Ezequias ficou muito, sabe, ficou muito aflito, muito angustiado. E veja o que foi que Deus disse. Aqui em Isaías 37, versículo 29, acerca de Sanaqueribe. Por causa do teu furor, do furor de quem? De Sanaqueribe. Contra mim, contra quem? Contra Deus. E por quê? E por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, porém o meu anzol no teu nariz. Claro que Deus, ele não tem nariz, né? Que Deus é espírito. E também não tem anzol, ele está usando uma ilustração aqui, figurativa, né? Do antropomorfismo. Tá entendendo? Porém o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E realmente se cumpriu, né? Um anjo só matou 184 mil assírios, ele fugiu, chegou lá, ele foi morto pelo próprio filho, Sanaqueribe. Então, esses grandes, isso aí denota, mostra que Deus ele tem poder, tem domínio. Quando fala que está diante do trono é isso. Deus governa o reino de toda a humanidade, seja a sua empresa, seja, sabe? Tem gente que Deus governa tudo, né? Tem gente tem empresário que vai consultar aí, cartomante, né? Vai fazer presságios com cartomante, com pulso, com tarô, vai buscar o lado esquerdo, mas na verdade Deus tem o domínio total. E só Deus pode resolver os nossos problemas, tá entendendo? Não adianta ir para esse tipo de consulta aí, porque não vai dar em nada. Tá entendendo que Deus ele tem poder sobre o reino dos homens. Deus os envolveu em um manto, todos esses grandes aí que eu falei, Faraó, Nabucodonosor de Babilônia, Belsazar, né, que foi o último monarca de Babilônia, esse outro, como é o nome dele? Sanaqueribe, que eu acabei de citar agora, foram homens grandes e poderosos, que estão aonde? Diante do trono de Deus, diante do poder de Deus. E Deus foi e abateu. Deus os envolveu em um manto sutil, silencioso, desapercebido e mexeu aonde? Dentro do seu ego, aonde aflorou a soberba dele, onde nasceu o orgulho dele, tá entendendo? E eles se projetaram contra Deus, e aí Deus foi lá e atropelou, Deus foi lá e o abateu. Aí abateu Faraó, abateu Nabucodonosor, abateu Belsazar e abateu Sanaqueribe. Tá entendendo? Em Êxodo 7, versículo 3 está escrito: Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir e endurecerei o seu coração. Então Deus faz isso.
Não tem grande diante de Deus. Faraó representa os grandes, tá entendendo? Da terra. E quem são os grandes? Que eu falei a você, Elon Musk da Tesla. Quem são os grandes? Jeff Bezos da Amazon. Quem são os grandes? Aí você vai pegar esse Bill Gates da Microsoft. Quem são os grandes? Neymar, tá entendendo? Você vai pegar Messi, vai pegar Cristiano Ronaldo. Você vai pegar os presidentes Vladimir Putin da Rússia. Você vai pegar também o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Você vai pegar também o presidente da China chamado de Xi Jinping, tá entendendo? Você vai pegar cantores, artistas, jogadores, são os grandes, mas diante de Deus eles estão mortos. E Deus tem poder sobre o reino dos homens e abate quem ele quer mesmo, tá entendendo? Quantos cantores já não foram abatidos, tá entendendo? Pelo poder de Deus, por se ensoberbecer. Veja o caso de Thales, aquele cantor evangélico lá, que ele se ensoberbeceu e Deus foi lá e abateu. Veja o caso também de Titanic, um transatlântico que tinha que, na verdade, segundo alguns especialistas náuticos, né, relataram que Titanic tinha que afundar no mínimo em uns 4, 5 meses. Titanic afundou em 2 horas, pô. Em menos de 2 horas, Titanic já estava debaixo do oceano. Para mostrar a grandeza do poder de Deus, é que ele tem poder sobre o domínio sobre o reino dos filhos dos homens aqui na terra. Tá entendendo? Colocar assim, nem Deus na proa, nem Deus afunda Titanic. A palavra Titanic vem, né? Já é uma afronta, né? Vem de titãs, que são os deuses gregos. E que nem Deus afundava. E aí foi comprovado mundialmente que Titanic afundou. Tá entendendo? Deus, ele tem poder sobre o reino dos homens. Então, os grandes não se exaltem, porque se exaltar, Deus abate. Tá entendendo? O mundo, ele é formado por ex-jogador, ex-cantor, ex-artista. Tá entendendo? O próprio tempo já vai tirando a grandeza aí do próprio seres humanos. Os seres humanos já vão sofrendo aí com a velhice, já vai sofrendo, porque também o tempo é o poder de Deus de atuação. O tempo atua na vida dos seres humanos, sabe? E aos poucos, aquele jogador, né? Aquele atleta que era brilhante, ele vai sentindo o peso do tempo. Tá entendendo? Que é uma atuação sutil, desapercebida, sabe? Assim, é uma atuação silenciosa, minuciosa, que vai, na verdade, levando os seres humanos e colocando eles na prateleira do poder de Deus, onde Deus mostra a ele que só um que é eterno, que é Deus. E que esses outros aí mesmo, eles vão envelhecer e vão também morrer, porque é o ciclo da humanidade, né? Nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. E não temos muito o que fazer. Deus, ele é eterno, tá entendendo? E o mundo vai se enfileirando, né? Como ex-jogador, ex-cantor, ex-artista. E aí vai também sendo renovado, vai surgindo mais. Ele sobe no pódio, depois desce para dar lugar a outro. Sobe no pódio, desce para dar lugar. É uma pirâmide. E Deus, ele tem governo sobre. Tá entendendo? A maior prova disso foi que todos os impérios que existiram, Daniel viu, né? A ascensão dos impérios e também a queda. Daniel viu a ascensão dos babilônicos, de Nabucodonosor, e caiu diante da Pérsia de Ciro. Tá entendendo? Ciro e Dário. Depois da Pérsia surgiu a Grécia de Alexandre, que tomou o poder da Pérsia. Depois a própria Grécia foi tomada pelos romanos. Então essas potências, elas não conseguem se fixar, sabe? Muito por conta de que o mundo, ele gira, sabe? Rotação, translação, e as coisas vai mudando. O gráfico vai mudando. Uns sobe, outros desce, outros sobe. E é um verdadeiro carrossel aí de atuação do tempo, tirando, construindo, abatendo, exaltando. E o tempo vai modificando o cenário da humanidade. E o tempo é uma forma do qual Deus atua, né,
com seu poder. E no caso de Faraó aqui, Deus endureceu o coração de Faraó. Tá entendendo? E Faraó, ele representa todos esses grandes aí, ó, poderosos da terra, como Belsazar, né, como Nabucodonosor, como Sanaqueribe, entre tantos outros, né? Veja o caso aqui também, né, do próprio Saul, né? Saul era cheio de orgulho, tal, era um homem muito poderoso, intelectual, e Deus foi lá e o abateu, tá entendendo? Converteu ele em Paulo. Porque Deus, ele tem poder sobre os reinos dos homens, porque esses mortos estão diante de Deus, tanto grandes como em pequenos, estão em duas prateleiras, estão classificados em duas prateleiras, em duas categorias, grandes e pequenos. Deus, ele atua no ego de qualquer ser humano, sabe? Deus, ele permite que os seres humanos, porque Deus sabe, né, que os seres humanos têm algo chamado de ego. E muitas vezes, quando esse ego se manifesta, é o momento de Deus abater. Foi isso que aconteceu com o Faraó. Tá entendendo? E Faraó representa um poder aqui na terra. Em Provérbio capítulo 21, versículo 1 está escrito: como o ribeiro de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E tudo quanto quer, Deus falando, o inclina, ou seja, para onde Deus quer, Deus inclina o coração desse rei, desse poder, né? Que eu acabei de falar aqui agora. Não tem forte, poderoso diante de Deus. Mesmo Elon Musk, cheio de dinheiro, mesmo Jeff Bezos, o que Deus quer fazer com eles e com o coração deles inclinar, né? Deus faz. Tá entendendo? Deus, ele pode fazer com que um homem desse ajude uma pessoa no meio de uma multidão e tire aquela pessoa da miséria. Isso acontece. Foi assim que Deus abateu e humilhou a Faraó. Por quê? Porque Deus tem o poder e ele pode atuar no ego do homem, onde o ego do homem está aflorado, né? Está exaltado. Deus aí vai lá e atua naquele coração ali, como o ribeiro de águas, sabe? E Deus domina esse ribeiro de água e inclina para onde ele quer. Tudo quanto quer, Deus o inclina. Foi assim que Deus fez também com Faraó, com Nabucodonosor, com Belsazar, com Sanaqueribe, com Acabe, com o próprio Saul. Tá entendendo? Eles nem perceberam que estavam envolvidos no manto de atuação espiritual. Eles nem perceberam. Os seus egos foram fundamentais para os derrubarem e os arruinarem, e os destronarem, e os destruíssem. Deus atua de forma sutil, imperceptível. Tá entendendo? Deus usa o ego para abater qualquer um. Se você tem muito ego, né? Se você é narcisista, né? Se você sofre de ostracismo, né? Você acha que você é o centro do universo, cuidado que Deus pode te abater. Por isso que temos de ter um coração bom diante de Deus, humilde, aberto para Deus. Pois o salmista Davi disse no capítulo 51, versículo 17: a um coração quebrantado e contrito Deus não resiste, pois mesmo você sendo poderoso, porém tendo um coração, uma consciência, né, de que Deus, ele é soberano, que tem muita gente também que é grande, mas tem uma consciência de que existe um Deus nos céus e que ele tem o domínio sobre o reino dos homens. Deus, ele não consegue, né, maltratar uma pessoa dessa, muito por conta de que ela se humilhou diante de Deus. Foi o caso do rei aí, foi o caso do rei Ezequias, né? Foi o caso de Jó, foi o caso de Josafá, foi o caso de Davi, homens que tiveram poder, mas reconheceram Deus nas suas vidas. Tá entendendo?
Esses grandes também estão no padrão, dentro, né, daquela questão que eu falei, e vi os mortos, grandes e pequenos. Então, Deus, ele trata tanto os grandes bons, aqueles que se humilham diante dele e reconhecem ele na sua vida, como os maus, aqueles que se ensoberbecem, aflora seu ego e Deus vai e o abate. Deus abate a um e muitas vezes abençoa o outro. Homem de poder pode servir também a Deus, irmão. O próprio Jesus obedeceu à soberania de Deus. Veja que Jesus, né? Jesus, ele, como filho, ele foi fiel a Deus. O próprio Jesus, você vê que exemplo, né? Isso aqui está escrito aonde? Está escrito em Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que nem Jesus, com todo o poder, né, ele podia se tornar aqui o homem mais sublime do planeta Terra, né? Mas o próprio Jesus, ele se colocou na posição de servo de Deus. Tá entendendo? Como Jó fez, como Josafá fez, como Ezequias fez, como Davi fez, como homens grandes que estão diante do trono de Deus, né? E entenderam que eles dependem de Deus. Eles dependem do Altíssimo. E que se eles estão lá é porque Deus quis. Tá entendendo? Então vamos lá, né? Então, tanto grandes como pequenos estão dentro do poder, do domínio de Deus. Tá entendendo? Deus dá a quem quer e tira a quem ele quiser. Em Daniel, a Bíblia relata que ele muda os tempos e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ou seja, é Deus que faz todo esse jogo aqui, ó, complexo, de tirar do trono, colocar no trono, dar poder, tirar poder. Deus é que faz isso tudo. Daniel 4,17, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens. Tá entendendo? Isso aqui tá bem claro. Tá entendendo? Que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Em Daniel 4, versículo 35, está escrito: todos os povos, grandes e pequenos, são como nada diante dele. Diante de quem? De Deus, que simboliza o trono. Tá entendendo? Diante dele, diante de Deus, diante do trono, que eu falei lá atrás de Apocalipse. Os mortos, pequenos e grandes, estão diante de quem? De Deus, diante do trono. O trono simboliza o quê? Poder, majestade, domínio, força, soberania, governo. Tá entendendo? E todas essas pessoas, elas estão diante de Deus. Tanto os grandes, que são os 10% que compõem a humanidade, como os pequenos, que são a maioria, que compõem os 90%, né? Então, eles estão sujeitos, subordinados, subalternos à majestade infindável de Deus. Deus age através do seu exército. Que exército é esse? Eu já falei a você. São os anjos. E os anjos são ministros espirituais de Deus. Como lhe agradar. Então, preste atenção. Deus, ele atua no reino dos homens, tá entendendo? Como ele quer e como lhe agrada,
E Deus usa os seus ministros, que são os anjos. E os anjos, ele vai atuar. Tá entendendo? Foi Deus que, através dos anjos, ele atuou e tirou Sanaqueribe do poder, tirou os babilônicos do poder, depois tirou os persas do poder, depois tirou os gregos do poder, depois tirou os romanos do poder. Tá entendendo? Então ele vai modificando, sabe? Ele vai tirando e dando a outro, tirando e dando a outro. E quem faz isso, né, de forma sutil, desapercebida, né, que a pessoa não sente, são os anjos. Essa é a atuação do mundo espiritual, essa é a atuação do exército dos céus, essa é a atuação dos ministros de Deus, que são os anjos, os espíritos a favor de Deus, para fazer com que o atuar e o querer de Deus prevaleça. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz: Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz. Então, o que Deus quer, ele executa através dos anjos. E ninguém pode e é capaz de lhe resistir. O que ele quer, ele faz. Assim que Deus age. Em Isaías, né, 45, versículo 9, a Bíblia diz assim: pode o vaso, né, ou seja, o barro, reclamar ao olheiro? Tá entendendo? Pode o, o barro reclamar do domínio, da soberania do olheiro? O que é isto? Como que o barro, o vaso reclamasse, né? O que é isso que está fazendo comigo? Aí é uma reclamação do barro. Será que a obra pode reclamar, protestar contra o oleiro? E quem é o oleiro? O oleiro é Deus, é o soberano. Então, o barro, ele não tem poder nenhum. Ele não tem absolutamente nada. Ele está morto nos delitos e nos pecados dele. Diante do trono, diante do domínio, governo, soberania, majestade de Deus. Tá entendendo? Então, o barro, meu irmão, simboliza os 7 bilhões de seres humanos que está dividido em duas classes, grandes e pequenos. E que quando Deus ele quer mudar, ele muda. Tá entendendo? Quando Deus quiser usar, ele usa. Porque é dele. Ele tem poder sobre toda a carne, está escrito. Tá entendendo? Aqui fica bem claro o poderio da majestade da atuação de Deus, que vem de força sutil, vem de forma sutil, imperceptível, diante dos homens, para o abaterem, ou então para o levantar, para humilhar, ou então para o exaltar, para destruir, ou então para construir. É assim que Deus usa. Tá entendendo? Todos são barros de matéria. São 7 bilhões aí de seres humanos. Não são nada. São apenas vasos de barro. Onde o olheiro, que é Deus, o soberano, que tem domínio sobre o poder, sobre os filhos dos homens, sobre o reino dos filhos dos homens. Deus faz o que quer. Veja o caso de Jó, né? Capítulo 12 do Jó aqui, capítulo 12, do 13 ao 25. Jó 12, do 13 ao 25. Vou ler aqui. Veja o que Deus diz. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar. Quem ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas e elas secam. Soltam-as e elas devastam a terra. Com ele está a força, a sabedoria. Seu o que erra e o que faz errar. Seu é o que erra e o que faz errar. E quem é esse? É a atuação do mundo espiritual. Tá entendendo? Então, às vezes você faz um cálculo na sua mente e o cálculo sai errado, né? Muitas vezes você toma uma topada, você esquece de uma coisa, né? Que você, uma chave, você vê umas palavras na sua boca e acaba você esquecendo também.
Ou seja, isso é a atuação do mundo espiritual mostrando que eles têm poder sutil sobre o reino dos homens. Veja mais, né? Aos conselheiros leva a despojados, e aos juízes faz desvairar. Soltam as algemas dos reis, e ata um cinto nos seus lombos. Ao sacerdote leva despojados, e transtorna os poderosos. E transtorna os poderosos, tá vendo? Aos conselheiros de confiança emudece. Aquele conselheiro de confiança, você nunca viu assim, previsões do tempo, né? E previsões também de um bocado de pessoas que fazem presságios, sabe? Que fulano de tal vai morrer amanhã, não sei o que, algum artista tal. E aí, esses conselheiros aí, esses, essas pessoas que algumas pessoas têm ela como de confiança, Deus emudece, ou seja, Deus cala a boca dela porque não conclui aquilo que elas falaram. Tá entendendo? É um economista também, de renome, que faz uma ele faz um tipo de cálculo, né, para o futuro da economia do seu país e aquilo ali não vinga, sabe? Ele fica envergonhado. Envergonhado quer dizer o quê? Ele fica mudo, ele fica emudecido. É assim que Deus faz, tá entendendo? Ele transtorna os poderosos. Aos conselheiros de confiança, ele emudece, sabe? Então ele faz com que essas pessoas passem vergonha e tira o entendimento aos velhos. Porque ele tira o entendimento aos velhos? Porque os velhos têm muito conhecimento, sabe? Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Tá entendendo? Engrandece as nações e as faz perecer. É como eu falei para você, né? Hoje a maior potência do mundo é os Estados Unidos da América, né? E que pode ser superada pela China. Esse pódio dos Estados Unidos já foi da Inglaterra, já foi de Portugal, já foi de nações antigas, né? Então, ele engrandece as nações e ele também faz perecer, ele tira, alarga as fronteiras das nações e as dispersas, tá entendendo? Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpedá-las sem terem luz e os faz cambalear como ébrio. Ou seja, Deus ele tem todo o poder sobre o reino dos filhos dos homens. E tudo isso aqui que eu acabei de falar, na verdade, acontece. E nós estamos na condição de quê? De vaso de barro, onde existe um olheiro. O olheiro se chama-se Deus. Ele atua sobre qualquer barro que ele quiser, que somos 7 bilhões de seres humanos, e quando ele quiser usar um grande e um pequeno, ele usa. Se ele quiser castigar, trazer juízo tanto para um como para outro, ele faz. Aqui na Terra, meu irmão, se o cara tiver dinheiro, provavelmente ele não será maltratado, não terá o mesmo tratamento de uma pessoa pobre comum, né? Ele pode corromper, ele pode, né, andar em liberdade, muito por conta de seu poder aquisitivo, a qual ele vai negociar, né, com alguma autoridade, e aí essa autoridade vai lhe permitir, meu irmão, que ele fique tranquilo. Não é assim com Deus. Deus ele julga tanto grande como pequeno com a mesma medida, força e poderio. Com ele não existe acordo. Deus é espírito e espírito não precisa de dinheiro. A Bíblia diz que ele está no céu e faz tudo aquilo que ele apraz. E ele é dono da prata e do ouro. Tá entendendo? E ele é o oleiro. E nós, 7 bilhões de seres humanos, que estamos divididos em duas categorias, grandes e pequenos, que eu já falei a vocês, estamos envoltos diante de uma atuação do mundo espiritual, a qual o mundo espiritual, na verdade, ele atua para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá entendendo? Aqui fica bem claro o poderio de atuação de Deus que vem de forma sutil, imperceptível diante dos homens, para abaterem ou levantar, para humilhar ou exaltar, para destruir ou construir.
Já acabei de falar aqui sobre Jó 12, capítulo 12, do 3 aos 25. Com esse poder, Deus atua e abate quem ele quer, como abateu a Faraó, como abateu Nabucodonosor, como abateu Belsazar, Sanaqueribe, sabe? Todos esses aí sofreram com o poder de Deus. Veja o caso de Jó e de Acabe. Jó, né, estava aqui na terra tal, e o exército dos céus, o exército de Deus, Deus convocou os espíritos, Deus convocou os anjos, e o que eles decidiram lá sobre Jó se refletiu aqui na terra. Tudo bem, né, que depois Jó foi recompensado, dobrado, mas Jó sofreu todas as sanções a qual foi imposta sobre ele, né, do que o mundo espiritual decidiu com um governador supremo, superior e soberano que é Deus, né? E aqui as coisas aconteceram conforme Deus quis. A única coisa que Jó fez foi o seguinte: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja outro monarca aqui também, que podemos citar, que é Acabe, né? Acabe, para quem não sabe, ele é rei de Israel e cuja sua mulher era essa Jezabel, uma mulher extremamente maligna. Esse Acabe, ele vai convidar o rei de Judá, chamado Josafá, para ir para uma guerra, né? Só que o profeta Micaías, profeta verdadeiro de Deus, ele na verdade não se dava muito bem com o rei Acabe, sabe? Muito por conta de que ele era diferente, ele era verdadeiro. Já os outros profetas que serviam a Acabe, eles eram subordinados a Acabe e andavam mentindo, profetizando mentira, falando mentira pro rei, sabe? E quando o rei ele ia consultar esses profetas, todos os profetas em uma voz só falavam que o rei ia vencer. Claro, eles eram sempre bem vestidos pelo rei, comiam bem, sabe? Tinha as melhores coisas. Enquanto Micaías, que era o profeta que falava a verdade, andava esculachado, né? Andava dentro das cavernas, era escarreado, era apredejado, não podia ficar no meio da cidade, porque senão era morto. Então Micaías praticamente ficava escondido. O que foi que aconteceu? O rei Acabe chamou o rei Josafá de Judá, o rei Acabe de Israel, Josafá de Judá, e ele falou: vamos partir para a peleja contra os nossos inimigos, né? Só que é o seguinte, o rei Josafá falou: não tem nenhum outro profeta não, porque está estranho, todos esses profetas falam a mesma coisa. Ah, tem um que ele existe, porém ele só fala coisa mal de mim. E quem é esse? É Micaías, tá entendendo? E ele mandou, o rei Acabe mandou caçar Micaías e pegar Micaías e trazer para ele, tá entendendo? Só que quando Micaías vem, o que é que acontece? Micaías, ele não quer profetizar acerca do que Deus revelou a ele por conta das sanções que ele ia sofrer, né? Ele ia ser maltratado, castigado, né? Ele ia sofrer escárnio, ele ia sofrer maus trato físico, então ele evitou isso. Ele falou: não, rapaz, seus profetas tá certo, tá todo mundo. Ele falou: não, você não fala isso. O rei acaba dizendo para o profeta Micaías: não, você não fala isso. Eu conjuro-te que fale-te a verdade. E o que foi que Micaías falou? Você quer que eu fale a verdade? Então preste bem atenção. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele. A sua mão direita e a sua esquerda. Tá entendendo? A sua direita, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ou seja, o exército de Deus estava dividido em duas partes. A direita de Deus e a esquerda de Deus. Versículo 20. Perguntou Deus: quem induzirá Acabe subir para que caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia desta outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou a Deus e disse: eu o induzirei. Induzirei quem? Acabe. E o Senhor lhe disse: com que? De que modo? Respondeu ele: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas.
Porque quando os profetas falam mentira para um rei, né? Primeiro o rei consulta os profetas para ver se ia para guerra ou não. Era aí que estava o aval da verdade. Só que é o seguinte, esse espírito saiu para ser espírito de mentira na boca dos profetas de Deus, né? E esse espírito induzia esse profeta a mentir para o rei Acabe. E o rei Acabe acreditou. Disse o Senhor, tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. E aí os profetas passaram mentira para Acabe. Tá entendendo? Dizendo que ele ia vencer e tal. Mas só que o decreto dele já estava aqui, ó. Já estava aqui, ó. Aonde Deus disse que quem induzirá Acabe para ele poder cair, né, nessa batalha, nessa guerra, diante dos inimigos, né? E aí, o que foi que aconteceu? Esses profetas aí, eles profetizaram mentira, induzido pelo espírito um desses espíritos que saiu, né? E induziu os profetas, que induziu o rei Acabe, que foi para a guerra. Só que o rei Acabe, Micaías falou assim, olha, você certamente vai morrer, tá entendendo? Você vai cair diante dessa batalha. O profeta Micaías falou com ele, você vai cair diante dessa batalha, você vai morrer. Não tem pra onde você correr. Ele, com medo do profeta, o que foi que ele fez? Ele mandou o rei Josafá ir com as vestes reais. Não, você vai com as vestes reais tentando driblar, né? Dar um drible aí no mundo espiritual. Para que as coisas não acontecessem contra ele. Tá entendendo? E aí ele foi para a guerra de forma comum, para tentar se camuflar. E deixou o rei Josafá de forma reais para enganar os inimigos. E os inimigos atacar Josafá e poupar a vida dele. Só que é o seguinte, o decreto foi que ele ia ser abatido na batalha. O decreto foi que ele ia ser morto. E aquilo ali tinha que se cumprir, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Tá entendendo? Então, o que foi que aconteceu? Mesmo ele se camuflando, mesmo ele tentando se proteger, tentando driblar o mundo espiritual, o decreto já tinha sido executado no campo dos domínios do mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Aonde estão todos os que estão aqui na Terra estão sujeitos a esse poder do mundo espiritual. E Deus ele abate tanto grande como pequenos. E um desses que ia ser abatido agora ia ser o rei Acabe de Israel. E aí aconteceu que mesmo ele camuflado, né, no meio daquela guerra, no meio daquela peleja, Deus ele poupou a vida de Josafá, mesmo com as vestes reais. Incrível, né? Deus poupou a vida de Josafá, mesmo o Josafá errado em estar com ele, que Deus não queria essa aliança de Josafá com Acabe. Deus poupou a vida de Josafá, mas deu um puxão de orelha em Josafá lá na frente, falando assim, ó, não ande mais com esse tipo de gente não, viu? Aí Deus poupou a vida de Josafá, mesmo ele com as vestes reais, porque foi uma estratégia de Acabe para tentar se camuflar, se proteger, sabe, se esconder. Só que no meio daquela multidão, né, daquela peleja ali, sangue de um lado, derramamento de sangue do outro, sangue até o joelho, cabeça rolando, espada cortando, espada trincando, meu irmão. Aquela batalha acirrada mesmo. Um arqueiro, né, do exército inimigo, arqueou, sabe? E aí jogou ao acaso. O arqueiro vai, arqueia a sua flecha e lança ela ao acaso. O que é que acontece? A flecha sobe. E quando a flecha desce, mesmo Acabe camuflado, escondidinho ali na dele, achando que com essa estratégia dele ele ia se livrar, Roberto Carlos disse uma frase muito interessante, o cantor Roberto Carlos. Ele disse bem assim, contra, sabe, os castigos de Deus não há defesa.
E não houve defesa para Acabe. Mesmo ele tentando se defender, a flecha subiu e a flecha desceu. E ela desce com uma velocidade incrível. E no meio daquela multidão toda, a flecha só encontrou o, o inimigo que arqueou a flecha. Ele jogou ao acaso. Vocês estão entendendo? Acaso quer dizer assim, ó. É uma lotérica, sabe? Você vai jogar uma pedra, tipo assim, carnaval. Você joga uma pedra, alguma coisa de um lado pro outro ali, vai agarrar alguém. Quem vai agarrar você não sabe. Isso aí você está jogando ao acaso, porque é uma multidão que está no carnaval. A mesma coisa foi naquela batalha ali, né? Tinha uma batalha acirrada e de repentemente foi jogada aí a, a flecha ao acaso e a flecha subiu quando desceu, penetrou a junta, a fenda do da armadura do rei Acabe. Ele estava com a armadura, né? Tentando se proteger, mas não adiantou, irmão. Penetrou, né? Atingiu os órgãos deles vitais. Atingiu os órgãos vitais dele e aí um abraço, né? Acabe acabou morrendo, conforme estava escrito, né, acerca dele no livro lá da vida lá, né? O livro da vida é o domínio do mundo espiritual. E aí, esse livro da vida, ele confirma as coisas que vão ser concretizadas aqui na Terra, né? Ser materializada aqui na Terra. O profeta falou que ele ia cair na batalha. O profeta Micaías disse que ele ia ser abatido na batalha, e aí realmente aconteceu, né? Ele foi abatido na batalha, não teve muito o que fazer. E aí Josafá foi poupado enquanto Acabe, ele morreu na batalha. Uma flecha ao acaso encontrou, né, ali uma brecha, porque ali está todo mundo se movimentando, ele também se movimentando. Como é que a flecha acha esse cara? Poder de Deus, meu irmão, atuação de Deus, não tem como se esconder de Deus. Vamos parar por aqui, tá entendendo? E vamos dar início na segunda sessão desse estudo aqui. Vocês pegam essa outra parte já na próxima.